Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, pois, Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morrendo. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Deus, muito obrigado por essa palavra. Senhor Jesus, te agradecemos e te pedimos que tu venha nos revelar os mistérios do céu. Senhor, que tu venha falar aos nossos corações na tarde deste dia, Senhor, para que possamos guardá-las como aprendizado para as nossas vidas, Senhor, e reter tudo aquilo, Senhor, que tu nos disser nesta tarde. Fica conosco, usa a boca do pregador, Senhor, que não seja mais a voz do homem, mas a voz de Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vimos aqui que era o segundo milagre que Jesus estava realizando. E quisera, né, que o homem não viesse a Jesus por causa da dor, né? Por causa da dor. Muitas vezes é a dor que nos une a Jesus. Quisera Deus que o homem se chegasse a ele sem que necessário fosse, né, a dor no coração, a dor na alma, a aflição, a angústia, porque foi isso que levou esse oficial do rei até Jesus. Porque entenda bem, irmãos, nós somos a coroa da criação. E nós recebemos de Deus o livre-arbítrio, né? E de toda a criação e de tudo que Deus criou, o que mais tem dificuldade para reconhecer Deus como Senhor e Salvador e obedecer é o homem. É justamente a coroa da criação. Porque entenda, a natureza reconhece Deus como Senhor e obedece. Deus manda, a natureza obedece. Deus fala para os ventos: aquieta-te. O vento se aquieta. Deus fala para o mar, né? Olha, as suas ondas empoladas seguirão só até aqui. A partir daqui, você não avança mais. E o mar obedece. Deus diz para os animais, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, né, famintos, eles estavam famintos por muitos dias sem comer, né? E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus ordenou que aqueles leões jejuassem, que aqueles leões não comessem, né? E os leões obedeceram. Tudo obedece à voz de Deus. Deus disse para o fogo, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha: você não vai queimar os meus servos, nem sequer um fio de cabelo deles, nem a roupa deles vai ter cheiro de queimado. E o fogo obedeceu. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ilesos daquela fornalha de fogo ardente. A natureza ouve a voz de Deus e reconhece. Reconhece a voz de Deus e obedece. E reconhece como Senhor e Criador. Mas Deus disse para o homem: não coma do fruto. O homem comeu
Deus diz: não faça, não ofereça sacrifício, o homem vai e desobedece. Deus diz: não mate, e o homem vai e mata. Deus diz: não faça para ti imagens de escultura, e o homem vem e faz imagem de escultura. Não se curve diante dela, nem a elas adore, e o homem vai e faz tudo o que o Criador pede para que ele não faça. O homem tem dificuldade para reconhecer o seu Criador, e por muitas vezes é através da dor. É necessário a dor vir no coração do homem, na alma do homem, para que ele se achegue a Deus, para que ele reconheça que necessita de Deus, que precisa de Deus. E esse oficial do rei, olha só, ele era um homem importante, ele era um homem de autoridade, ele era um oficial do rei. E o filho dele estava morrendo, o filho dele estava mesmo morrendo, estava morto. Certamente esse homem já havia recorrido a todos os seus recursos, né? Já devia ter levado o seu filho, ele tinha condições, né? Já devia ter levado o seu filho a muitos médicos, né? Já devia ter recorrido a muitos para que o seu filho fosse restaurado daquela enfermidade. Mas ele viu que nada estava dando jeito e o filho dele estava morrendo. E ele certamente ouviu dizer o que Jesus fez, né? Quando transformou aquela água em vinho no casamento. E ele ouviu falar a respeito de Jesus. Irmãos, esse homem estava a 24 quilômetros de distância da onde Jesus estava, esse oficial. E ele foi até Jesus. Para esse homem ter saído dali, ele deixou o filho dele morrendo. Ele deixou o filho dele morrendo e foi. Jesus não estava perto dele, Jesus estava distante 24 quilômetros. Né? E ainda assim, ele colocou toda a esperança nele diante daquela dor, porque era um pai que queria ver o seu filho curado, um pai que já tinha recorrido a tudo que estava ao seu alcance. E ele pensou: eu vou até Jesus de Nazaré. Eu vou até ele. Irmãos, ele era um homem de autoridade. Ele podia ter enviado soldados. Ele podia ter enviado soldados, e na autoridade que ele tinha, ele podia ter pedido para os soldados trazerem Jesus até a sua casa. Né? Ele tinha esse poder, ele tinha essa autonomia. Né? Mas ele não, ele decidiu ir. A dor dele era tão grande, né? Mas a esperança dele, diante daquelas circunstâncias, e crendo no que ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele decidiu ir até Jesus. Ir até o encontro do Mestre. Mesmo que a distância era grande, ele pensou: eu vou até onde Jesus está. E a palavra de Deus diz que, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe. Olha só, ele era uma autoridade, ele era um oficial do rei. E a palavra diz que ele se humilhou, ele rogou. Ele rogar é implorar. Rogar é se mostrar totalmente quebrantado. Rogar é se colocar na posição de humilde, de quem crê e acredita que aquela pessoa pode fazer alguma coisa por ele. E era assim que ele estava vendo Jesus. Ele chegou perto de Jesus e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque ele já estava à morte, ou seja, o filho dele já estava morrendo. Ele nem sabia se daria tempo de Jesus chegar até onde o filho dele estava. Pensa bem, o filho dele, ele deixou morrendo em casa. Ele deixou o filho dele morrendo. E ele pediu a Jesus que viesse. Ele falou assim: Senhor, desce comigo e cura o meu filho. Por favor, vem comigo na minha casa e cura o meu filho. Eu estou te pedindo, Senhor, vem comigo e cura o meu filho. Meu filho está morrendo. Né?
E eu vim aqui ao teu encontro, creio eu, né? Que ele falou para Jesus, porque diz que ele rogou-lhe. Quando a gente roga, a gente fala, a gente clama, a gente expõe a situação, a gente fala diante da dor, a gente fala, Jesus, meu Deus, é isso que está acontecendo. Meu filho está morrendo. Vem comigo na minha casa. E Jesus ainda aprova esse oficial. Jesus sabia que aquele oficial estava crendo nele. Porque ele saiu de onde ele estava, de Cafarnaum, era distante 24 quilômetros. E Jesus disse, ele veio até a mim para pedir que eu vá com ele na casa, mas eu ainda vou provar a fé desse homem. Eu vou provar em meio a essa dor. Aí Jesus prova a fé dele dizendo assim, então Jesus lhe disse, se você não vê sinais e nem milagres, você não vai crer. Se você não vê, você não vai crer. Por quê? Porque Jesus estava querendo dizer para aquele homem o seguinte: olha, eu não vou com você. Você não vai ver eu fazer esse milagre, eu ir lá na tua casa e fazer esse milagre. Eu não vou com você. Mas se você acha que precisa ver, né? Então você não vai crer. Sabe o que aconteceu para surpresa do Senhor Jesus? Aquele homem, olha, irmãos, Jesus disse isso para ele. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Sabe o que o oficial disse para ele? Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus disse para ele, vai, o teu filho vive. Vai, o teu filho vive. Para surpresa do Senhor Jesus, aquele homem creu. Aquele homem creu naquela palavra. Ele aceitou o fato de que Jesus não ia parar o que ele estava fazendo para ir com ele na casa dele, 24 quilômetros distante, entrar na casa dele, impor a mão sobre o filho dele e o filho dele ser curado. Irmãos, existem coisas que Deus, ele só fala, a palavra dele tem poder. O nosso Deus é o Deus de longe e o Deus de perto, né? Muitas vezes nós levamos os nossos problemas, a gente vai na casa do Senhor, a gente vai na casa do Senhor, a gente vai ali ao encontro do Senhor. Quando a gente sai da nossa casa e a gente vai à igreja, a gente vai à casa do Senhor, a gente está indo ao encontro do Senhor. E muitas vezes nós estamos levando a nossa causa, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa aflição. E ali na igreja a gente fala para o Senhor, a gente expõe, né, a nossa situação diante do Senhor. A gente fala. E através da palavra, através do louvor, o Senhor nos diz: vai, o teu filho vive. Vai, a vitória já é tua. Vai, eu já abri essa porta. A gente só ouve a palavra. A gente só ouve a palavra. E a gente faz muitas vezes, irmãos, como esse oficial do rei, né? Como esse oficial do rei. A gente crê e a gente volta para casa com aquela palavra que a gente recebeu lá na igreja, com aquela palavra que a gente ouviu no meio do caminho, com aquela palavra que alguém falou para a gente na hora daquele momento de aflição. A gente, da mesma forma, né, que aquele oficial creu, né, a gente também crê. Aquele oficial deixou o filho dele morrendo, né, o filho dele morrendo. E ele pensou, meu Deus, Jesus não está indo comigo, mas ele disse, vai que o teu filho vive. Então eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa porque eu não vou encontrar o meu filho morto. Eu não vou encontrar o meu filho morto. Eu vou crer no que Jesus me disse, que o meu filho está vivo. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele veio. Ele chegou em Cafarnaum no dia seguinte, irmãos. Imagina o trajeto que esse homem fez. Ele não viu milagre nenhum, ele não viu Jesus realizar milagre nenhum, né? Porque Jesus disse: se você não vê milagre,
Se você não vê sinais e milagres, você não vai crer. E ele mostrou para Jesus que ele creu. Ele creu. Ele não viu Jesus realizar milagre nenhum, mas ele mostrou para o Senhor que ele creu. Porque Jesus disse: vai, porque o teu filho vive. E ele veio, irmãos. Imagina o caminho daquele homem de volta para casa. 1000 coisas devia passar na cabeça dele. Eu não consegui trazer o mestre. Eu não consegui trazer Jesus comigo. Meu Deus, se eu chegar lá e meu filho estiver morto. Meu Deus, o que adiantou eu vim até aqui? Meu Deus, eu acho que eu deveria pedir, ordenar a Jesus que ele viesse. Eu tinha autoridade para fazer isso, mas eu não fiz, né? Mas ele disse, mas uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus, devia falar bem mais alto ao coração dele naquela caminhada. O teu filho vive, porque Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. O inimigo faz você pensar muitas coisas. O inimigo faz você ouvir muitas coisas. Tu acha que aquele oficial não ouviu naquele caminho, né? As vozes dizendo, ele não veio contigo. Ele não veio, ele não fez o que você queria. Ele não está indo na tua casa. Tu deixou teu filho morrendo. Tu acha que teu filho vai estar vivo? Porque ele falou. Irmãos, ele deve ter ouvido muitas vozes no caminho de volta para casa. Ele deve ter vindo com lágrimas, irmãos, nos olhos, chorando, sem saber, na incerteza de saber o que ele iria encontrar quando chegasse em casa. O que ele iria encontrar. Ele saiu em busca da cura. Ele saiu em busca da vida para o filho dele. E ele estava voltando sem nada, somente com uma palavra: vai, que o teu filho vive. Mas era o suficiente. Era o que ele precisava. Era tudo o que ele precisava. Ouvir a voz de Deus. Mesmo diante de todo aquele trajeto, porque levou uma noite inteira, parte do dia, para que ele chegasse a Cafarnaum. E diz que quando ele entrou em Cafarnaum, todos já estavam esperando ele. Esperando ele. Logo correram. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Olha só, os servos dele. Aqueles que estavam com ele na casa, que ele havia deixado com o filho, com a esposa, com o filho morrendo. E ele disse: eu vou ao encontro de Jesus. E eu vou trazer Jesus aqui para que ele seja curado. E diz a palavra que logo que ele chegando em Cafarnaum, os seus servos lhe foram ao encontro e disseram para ele, desculpa, e disseram para ele com muita alegria. Eu imagino eles vindo correndo e falando para o oficial, falando para ele: olha, o teu filho está vivo, o teu filho está vivo, o teu filho não morreu, o teu filho está vivo. Sabe o que ele pensou? Meu Deus, ele disse que o meu filho ia viver. Ele disse que o meu filho ia viver. E eu agora estou ouvindo isso. Me digam, a que horas aconteceu isso? A que horas isso aconteceu? Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? Olha só a pergunta dele. A que horas ele começou a melhorar? Me digam, que horas que ele começou a melhorar? Ontem, 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 às 7 horas. Ontem, às 7 horas da manhã, ele já estava no dia seguinte. Ontem, às 7 horas da manhã. E eles falam assim: a febre o deixou. Ou seja, foi uma cura instantânea. Ele não foi melhorando. A palavra de Deus diz que a febre o deixou. Deixou pela palavra. O Deus de longe e o Deus de perto. O Deus dos montes e o Deus dos vales. O nosso Deus é o Deus que está conosco. A febre o deixou às 7 horas.
Ele entendeu, pois o pai, que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Glória a Deus. Uma palavra, o teu filho vive, foi às 7 horas do outro dia, e aquela hora, certamente o Senhor fez ele ver a hora. Olha a hora que eu estou te falando isso, teu filho vive. O Senhor muitas vezes fala isso, marca esse dia, porque você vai testificar que foi nesse dia que eu te dei vitória. Glória a Deus. Foi às 7 horas e ele viu. Foi a mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Irmãos, imagina ele vendo que tinha sido naquela mesma hora. Irmãos, ele deve ter pensado: meu Deus, muito obrigado porque eu acreditei. Muito obrigado porque eu criei. Muito obrigado porque eu recebi essa palavra. Irmãos, hoje Deus está falando conosco. Hoje não é diferente. O Senhor está aqui, o Senhor nos reuniu. O Senhor está dizendo para nós da mesma maneira que ele falou para aquele oficial: vai, vai. Por isso que eu botei: vou seguir os passos de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Irmãos, não importa as palavras negativas que você esteja ouvindo. Ouça a voz de Deus e seja obediente. Não seja como aquele homem de coração endurecido, incrédulo, que ouve a voz de Deus e prefere desobedecer. Sejamos como a natureza que ouve a voz de Deus, ouve o mandar de Deus e obedece. Se o Senhor hoje está te dizendo, vai, o Senhor está te dizendo, não é para você ficar prostrado, não é para você ficar parado, não é para você ficar lamentando o que está acontecendo. Imagine se aquele oficial dissesse: ah, tu não vai comigo, não? Sei para que eu vim aqui. Perdi meu tempo. Para que eu vou à igreja? Perder meu tempo? Para que eu vou ler a palavra? Perder meu tempo? Irmãos, creia. Faça como aquele oficial que não viu nenhum milagre, mas ele creu. Será que vai ser preciso eu ver sinais e milagres para que eu creia? Ou somente a palavra do Senhor basta? Ou somente a palavra do Senhor basta para que eu creia e prossiga e continue seguindo o Senhor, mesmo que venham as palavras contrárias, dizendo que eu não vou conseguir, que isso não é para mim, que não adianta eu tentar, porque não vai dar certo. Você não conseguiu até hoje, por que tu acha que tu vai conseguir agora? Essas são as palavras do inimigo. Esta é a voz do enganador. O Senhor está te dizendo na tarde de hoje: vai, 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 porque o teu milagre já está acontecendo. O teu milagre já está acontecendo. Não vai acontecer, não. Já está acontecendo. O Senhor, quando disse para aquele oficial, vai, porque o teu filho vive, não era para aquele oficial chegar em Cafarnaum e ver que o filho dele estava melhorando da febre. Não, irmãos. O milagre já tinha acontecido. O Senhor já tinha dado a ordem. E tudo obedece à voz de Deus. Por que que nós não vamos obedecer? Por que que nós não vamos nos levantar e continuar? Por que que nós não vamos crer? Porque aquele homem estava vendo o filho dele curado? Não, ele estava a 24 quilômetros de distância.
Aquele homem sabia se o filho dele estava vivo ou morto? Não, ele não sabia. Mas ele continuou seguindo, crendo. Ele recebeu aquela palavra. Vai, porque o teu filho vive. Irmãos, o que mais entristece o coração de Deus é a nossa incredulidade. É a nossa incredulidade. É a gente não crer que o Senhor nos dá vitória, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque nós insistimos em dizer que estamos sozinhos, que estamos esquecidos, que estamos abandonados, que o Senhor já não nos ouve mais, que o Senhor não me vê, que o Senhor não se dá conta do que está acontecendo comigo. Por que nós insistimos em pensar desse jeito? Isso só entristece o coração do Pai. Isso só entristece o coração do Pai, porque o Senhor diz: será que você precisa ver sinais e milagres para você crer? Será que a minha palavra não basta? Quando eu te digo não temas, porque eu sou contigo? Não tenha medo, porque eu sou teu Deus? Porque eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça? Será que eu não me contento em ouvir a voz de Deus me dizendo hoje: vai, vai, em nome de Jesus. Avance, não fique prostrado, não olhe para trás, não desista. Aquele oficial não desistiu porque Jesus não veio na casa dele. Ele não desistiu. Ele foi querendo que Jesus viesse na casa dele, curasse o filho dele. Ele foi para isso. Né? Mas ele não recebeu isso. Ele não recebeu isso. Jesus não parou o que ele estava fazendo e veio fazer o que o oficial queria. Jesus faz o que ele quer. E a gente tem que entender que a hora de Deus é a hora certa. A hora de Deus, o tempo de Deus é o tempo certo. Não é no meu tempo, não é na minha hora. É no tempo de Deus, na hora de Deus. Eu só tenho que obedecer e crer. Eu só tenho que obedecer e crer. Talvez você esteja esperando ver alguma coisa miraculosa acontecer, algum milagre extraordinário acontecer, para você ter esperança de que a tua vida vai mudar. Não, você não precisa, não seja incrédulo. Não seja incrédulo, porque aquele oficial não foi incrédulo. Ele não foi. Diante das circunstâncias, o filho dele estava morrendo e ele foi para buscar Jesus e Jesus não veio com ele. Não veio com ele. E ele não viu Jesus realizar milagre nenhum. Ele não viu Jesus realizar milagre nenhum. E nem por isso a fé dele foi abalada. Ô, irmãos, nem por isso a fé dele foi abalada. Porque você não está vendo nada mudar, a tua fé está sendo abalada. Porque você não está vendo, né, as coisas acontecerem do teu jeito, a tua fé está abalada. Jesus está te falando hoje, vai. O ato de ir, irmãos, quando Jesus diz vai, o Senhor está falando assim, ó, se levanta. Não é parado que eu te quero. Não é chorando que eu te quero. Não é reclamando, não é murmurando que eu te quero. Eu estou te dizendo, vai, porque você está indo ao encontro do teu milagre. Você está indo ao encontro do teu milagre. O Senhor só está te dizendo, vai, vai, vai. Aquele oficial foi. Ele foi, ele deixou Jesus e foi com aquela palavra. Ele foi com o milagre dele. Embora ele não estivesse vendo, embora eles nem estivessem acreditando que o filho dele já estivesse curado, porque o medo era de encontrar o filho morto. Mas embora ele estivesse com todo aquele turbilhão de emoções dentro dele, ele
acreditou e foi. E foi. O importante é obedecer. O que que Deus disse para ele? O que que Jesus disse para ele? Vai, o teu filho vive. O Senhor está te dizendo hoje, vai, a vitória já é tua. Glória a Deus. Vai, a vitória já é tua. Marche. Vai. Siga em frente. Não pare, não desanime, não olhe para trás. Vai ao encontro do teu milagre. Vai ao encontro da tua vitória. Vai, o que que vai te parar no caminho? O que que vai te fazer voltar? Porque uma palavra contrária, irmãos, não sejamos como um homem incrédulo, mas sejamos como a natureza que obedece, que ouve e obedece. Ouve e obedece, simplesmente obedece. O Senhor cria os pássaros. Por acaso os pássaros têm que trabalhar para comer? Não, irmão, já está tudo pronto para eles. E eles acordam cantando e adorando e louvando a Deus. São gratos, porque Deus provê tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada eu tenho falta. Irmãos, então é essa palavra que Deus nos traz hoje. Olha o que que aconteceu. Ele entendeu que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Aquele homem testificou para toda a família dele. Olha só, eu fui atrás de Jesus. Eu queria até que ele viesse comigo, mas ele disse que não ia vir, não. Ele só falou para mim o seguinte: vai porque o teu filho vive. E eu acreditei, eu vim. Embora chorando pelo caminho, mas eu vim. E eu estou aqui vendo que verdadeiramente uma palavra basta do Senhor. Uma palavra basta para Deus mudar a tua história, para Deus mudar as circunstâncias, para Deus mudar a trajetória, para Deus mudar a vida de uma pessoa. Uma palavra, vai. Deus fala e eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Então é isso que o Senhor está nos dizendo hoje. Vai, vai, porque a tua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Essa palavra que ardeu no meu coração na tarde de hoje, e que o Senhor possa alimentar a esperança dentro de você, alimentar a fé dentro de você. Ainda que você não esteja vendo, como aquele homem não viu, né? Mas você creia. É o Senhor, não sou eu, irmãos, que estou te falando. Não sou eu. Não sou eu que estou te falando. É a voz de Deus. É Deus falando contigo. Vai, porque eu sou teu Deus. Vai, porque a tua vitória já está garantida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Gabriel, pode botar, Paulinho, pode colocar o outro louvor para a gente adorar o Senhor. Glória a Deus.